Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre essa coluna do Fernando Schuller que respondeu muito bem ao Barroso. Vocês lembram que alguns dias atrás o Barroso chorou e falou que gosta muito dos Estados Unidos, que tem uma relação com os Estados Unidos, que já morou nos Estados Unidos, que é um absurdo ele não poder ir nos Estados Unidos e coisa e tal, que não tem censura no Brasil. Não tem censura no Brasil. E eu falei, porra, para com isso, né, ô Barroso? Me mostra aí onde é que eu acesso o Terça Livre, porra. Que história é essa que não tem censura no Brasil? Enfim, aí o Fernando Schuller respondeu de forma muito didática, com 10 casos nos últimos anos de censura no Brasil e censuras incômodas, porque censuras totalmente ilegais. O caso do Terça Livre, ok, é uma censura. A minha visão é que é uma censura. Mas a explicação do Alexandre de Moraes é que é parte do golpe, porque estavam dando um golpe no Brasil e não sei o que lá e coisa e tal. É um absurdo, não tem lógica. Ninguém dá golpe com palavras. Ninguém fala coisas até chegar no golpe. Não existe. Golpe é arma, é gente armada, é tanque na rua. Agora, o que o Schuller traz aqui são 10 casos que não tem a ver com isso e, no entanto, são censuras claras. Essa notícia foi sugerida por Sujeito Indeterminado, o Maconheiro Libertário Cannabis é Vida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Fernando Schuller, não há censura no Brasil, Barroso? Ou seja, a resposta dele aqui é aquele vídeo do Barroso, a gente falou sobre isso aqui, eu mostrei o vídeo do Barroso chorando, que ai, que Estados Unidos e não sei o que lá, e que absurdo, porque não tem censura, que o processo do Bolsonaro é tudo limpinho, não tem nada de errado no processo do Bolsonaro. Ah, porra, para com isso. Você acha que a gente é o quê? Idiota. A impressão que eu tenho é isso, tá? O Barroso e outras pessoas do governo acham que o brasileiro médio é um idiota, é um cara com QI 83, mesmo um idiota completo. E não é. O brasileiro não é um idiota, o brasileiro está percebendo o que está acontecendo. Essas pessoas acham que o brasileiro é um idiota. E aí fazem esse tipo de declaração que é totalmente absurda. Eles sabem que estão errados nessa história, né? Mas enfim, a resposta do Fernando Schuller está aqui, ó. O Brasil não existe censura, diz o ministro Barroso. Essa semana, na abertura da sessão do STF, a declaração me surpreendeu. Tenho um apreço pelo ministro, de modo que dou a resposta popperiana. Popper, vocês sabem, Karl Popper é um filósofo alemão muito famoso, muito interessante, ele tem realmente ideias interessantes sobre justamente a situação de que é do Popper que vem a ideia da Open Society. O George Soros pegou essa ideia da Open Society, mas infelizmente ele não entendeu direito a coisa e saiu esquerdando absurdamente a ideia. A ideia da Open Society não é ruim. O ruim é a interpretação que o George Soros fez da Open Society, criou a fundação dele lá, o Open Society, né? Então ele fala aqui, ó, listo 10 casos de censura no Brasil dos últimos anos. Aqui, ó, o primeiro é o ato inaugural. Muita gente acha que os inquéritos surgiram para salvar a democracia, mas não, foi para censurar uma revista em 2019, que é o caso do... Vocês lembram? O amigo do meu pai, foi o primeiro caso. Foi aí, nesse momento, que a censura toda começou aqui no Brasil. Foi quando a Lava Jato chegou no STF, no amigo do meu pai, que todo mundo sabe que é o Toffoli, né? E que todo mundo sabe que é envolvido com o PT, era advogado do PT, era ligado ao PT. Todo mundo sabe que a Lava Jato ia achar coisa do Toffoli, é lógico que ia achar, todo mundo sabe que Brasília é uma confusão danada lá de corrupção para tudo quanto é lado. Então, evidentemente, queriam chegar nisso. E o objetivo do STF, a coisa toda começou quando viram que ia chegar no STF. Aí eles falaram, não, tem que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Foi isso que começou a coisa. O pessoal diz, né, depois eles falam que não, porque foi os manifestantes bolsonaristas ameaçando Alexandre de Moraes. Balela. Isso foi desculpa, isso foi argumento que eles caçaram depois, porque ficava chato dizer, estamos censurando, porque está chegando na gente. Não pode chegar na gente, pois senão a gente se ferra. A gente vai parar na cadeia? Não pode, temos que dar um jeito de parar essa parada. E o mais importante dessa história é que você pode dizer que não, que é uma teoria. Não, não é teoria, não, a gente sabe. Pelo fluxo do tempo dá para saber exatamente o que aconteceu. E lá fora já tem várias colunas, inclusive no Washington Post, falando sobre exatamente isso, a censura no Brasil, o inquérito das fake news, a perseguição contra Bolsonaro, tudo isso começou exatamente
quando a Lava Jato chegou no Supremo, chegou no STF, e ia pegar o pessoal, ia pegar o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes mandou abortar uma investigação sobre a FGV. A FGV, Faculdade Getúlio Vargas, tem amplas ligações com o próprio Gilmar Mendes, né? Imagina o que não iria sair dessa história toda, né? Depois veio o caso do PCO, um tweet que quase ninguém leu, um ataque ao STF, quem sabe em nome da justiça soviética. E o minúsculo Partido Comunista foi apagado. O PCO é o Partido da Causa Operária, é um partido esquerdista. Eu não tenho nenhuma amizade com o PCO, não compartilho os ideais do PCO, mas verdade seja dita, nessa questão da liberdade de expressão, o PCO está absolutamente certo. E foi justamente por isso, foi perseguido pelo STF, né? O terceiro é o professor Marco Sintra, um tweet elegante sobre o resultado de algumas urnas. Nenhum ódio, apenas o direito de questionar alguma coisa na internet. Marco Sintra é um professor que questionou a questão das urnas eletrônicas. E eu sempre deixei claro aqui, eu não vi nada de errado na eleição de 2022 em termos de urna eletrônica, mas as pessoas têm o direito de questionar. É lógico que tem. Veja, um processo eleitoral, o principal objetivo do processo eleitoral, as pessoas acham que o principal objetivo de uma eleição é eleger o presidente, ou eleger o senador, ou eleger sei lá quem que seja. Não! O principal objetivo de uma eleição é a pacificação social. É você conseguir achar um grupo de pessoas para comandar o país sem que isso revolte a população absurdamente. E como é que se faz isso? Exatamente, o mecanismo que tem é você ter a votação, né? Porque você, por mais que você tenha o seu candidato tenha sido preterido, a pessoa que ganhou a eleição seja uma pessoa que você não gosta, mas foi a votação, você vê que teve um mecanismo ali, todo mundo votou e coisa e tal. O objetivo é isso, é a pacificação. Como que você tem pacificação se as pessoas são punidas por meramente perguntar, e aí, peraí, o que aconteceu aqui? O que é esse negócio aqui? Veja, não quer dizer que a pessoa esteja certa, ela pode estar errada, ela pode estar questionando uma coisa que é errada, mas é direito dela questionar. Se você não pode questionar o processo eleitoral, o seu processo eleitoral não serve pra porra nenhuma, não serve pra nada, porque não está pacificando a sociedade, está ao contrário, insuflando a sociedade. O Alexandre de Moraes acha que ele deu a resposta para o pessoal que questiona a eleição no Brasil. Porque sempre teve questionamento de urna no Brasil, né? Sempre teve críticas à urna no Brasil. O Alexandre de Moraes acha que não. Agora eu respondi. Quem questionar a urna agora vai pra cadeia. É cadê golpe? E ao contrário, ele destruiu o processo eleitoral no Brasil. Porque nunca mais o pessoal vai confiar no processo eleitoral brasileiro. Não porque tinha evidência de urna, porque se... Em 2014 teve a eleição do que o Aécio perdeu para Dilma, e o Aécio questionou. E o TSE abriu o processo e respondeu o processo, e é assim que tem que funcionar. Porque, de novo, o grande objetivo de uma eleição não é eleger A ou B. O grande objetivo da eleição é pacificar o país. É que a pessoa ganhe ou perca, mas todo mundo fique confortável de que, bom, escolhemos, ok, foi uma merda, escolhemos o pinguço corrupto do Lula, mas foi de uma eleição de uma forma honesta, né? Ele ganhou, conseguiu conquistar a maior parte das pessoas. O Alexandre de Moraes não conseguiu, ao contrário, ele impediu que isso acontecesse ao usar um mecanismo autoritário. É coisa típica de gente burra, de achar que usar força resolve esse tipo de situação. Não resolve, piora a situação, né? Enfim, o Marco Sintra tá longe de ser bolsonarista radical. Fez um questionamento da urna, não pode. Né? O próximo é o deputado Homero Marchese, a gente falou sobre esse caso também. O cara que, aliás, tem mais documentação agora, com a informação da Vaza Toga, do Eduardo Tagliaferro, mostra que a censura a ele foi objeto de um erro do pessoal lá do TSE, né? O AED, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e não sei o que lá, eles entenderam errado um tweet de uma outra pessoa achando que era do deputado Marchese, e isso motivou a censura ao cara. Olha o absurdo da coisa, né? E isso hoje está tudo comprovado, né? E, no entanto, o cara foi censurado. E quando ele entrou na justiça para exigir reparação, qualquer pessoa que é processada de forma indevida por erro judicial, ela tem o direito de exigir reparação. De novo, faz parte do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu? O juiz, na primeira instância, deu o direito a ele. Não, é verdade, você tem direito à reparação, tem direito à indenização. O Alexandre de Moraes colocou o juiz em uma auditoria do CNJ e proibiu o juiz e sobrepôs a decisão do juiz.
Cara, uma coisa absurda. Tipo, quem manda nesse país eco aqui de merda sou eu sou o único juiz desse país, eu que decido tudo. Uma coisa que não tem sentido algum do ponto de vista jurídico ou do direito, né? O Homero Marchese divulgou um protesto em Nova York, ele estava no Paraná, mas foi censurado, foi proibido, não sei o que lá. A sua indenização foi anulada e o juiz que concedeu essa indenização foi investigado. Curioso caso de uma democracia que não existe censura. Que história é essa, pô? Ficou provado que a censura ao cara foi errada. E o juiz que comprovou isso, que mostrou lá nos autos, não pode, o juiz foi investigado. Olha a situação, o absurdo que está sendo criado por esse STF, né? Aí depois veio a turma do WhatsApp, um grupo privado, o caso dos empresários lá, né? Um sujeito diz que prefere uma ditadura à eleição de um deputado. Bobagem, mas não é crime. Né? Os demais, nada. Um deles, o Luciano Hang, 2 anos de censura por dizer coisa nenhuma. E é verdade, o Luciano Hang, ele estava nesse grupo, mas ele não disse nada sobre essa relação, essa mensagem. Agora, imagina o pesadelo que é isso, meu amigo. Quantos grupos de WhatsApp você tá? Eu não sei, não conheço você. Mas eu tô num monte de grupo, e o pessoal me bota lá, e a maior parte desses grupos, eu não participo, eu muto tudo lá, né, boto tudo em mute lá, porque eu nem teria condições de participar desses grupos todos, mas o pessoal quer me ver lá, sei lá por quê, aí eu fico nesses grupos todos, aí vai que alguém fala alguma coisa nesse grupo, eu sou culpado, eu não tava lá, não disse nada, eu não falei nada sobre esse negócio, né? Pegaram o Luciano Hang numa dessa. Isso é uma censura absurda. Na verdade, pegaram ele por quê? Porque teve a reportagem em 2018 da Patrícia Campos Melo, do Estadão, acusando, não porque existe uma grande disparo em massa de WhatsApp financiado pelo Luciano Hang, ela tirou isso, não sei de onde que ela tirou essa história, porque não tem nada, nenhuma base na realidade. O STF, a Polícia Federal, investigou isso a fundo, não chegou a porra nenhuma, nenhuma evidência de nada, mas ficou essa ideia de que o Luciano Hang financia o Bolsonaro, né? E no final das contas não acharam nada. Calaram o Luciano Hang por isso. Porque foi por isso. Pelo grupo não foi. Ele estava no grupo, mas ele não falou nada. Que história é essa, né? Aqui, ó. A lista segue com o Monark, o primeiro censurado por achar que um partido nazista deveria ter direito à expressão. E, de novo, eu falei para vocês, do jeito que o Monark falou, foi um jeito errado que ele mencionou a coisa, ele pode ter sido. Mas, cara, as pessoas acusaram o Monark de ser nazista. Em momento algum ele defendeu o nazismo. Um absurdo completo que fizeram com o Monark. Princípio elementar da primeira emenda americana, que era exatamente o ponto do Monark. Ele estava elogiando lá nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos pode ter. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos fazem a decisão correta de que é melhor você ter discussões incômodas do que você calar a pessoa e essas discussões acontecerem no submundo. É melhor deixar o nazista falar e você, ih, aquele cara lá é nazista, ele tá falando merda. Melhor me afastar desse cara. É melhor isso do que você deixar esses caras falando no submundo e você tá tendo contato com pessoas desse tipo e nem fica sabendo que elas são. Por quê? Porque o cara é censurado, ele não pode falar nada. Crime foi censurado e ainda uma segunda vez por críticas ao STF. O pior do Monark foi também, de novo, quando ele criticou as urnas eletrônicas. Parece que ele chamou aquele Fernando Cerimedo, alguma coisa assim, ou discutiu o relatório do Fernando Cerimedo, que, de novo, mais uma vez, eu fiz um vídeo já na época falando que não tem, aquele relatório dele só mostra números estranhos. Número estranho tem em qualquer eleição. Aliás, qualquer grande quantidade de números estatisticamente gerados tem números estranhos no meio. Ele não provou absolutamente nada de nada com aquele negócio que teve fraude. Não vi nenhuma fraude. Se você quiser ver o meu vídeo em que eu explico os vários questionamentos que o pessoal fez, é lá no meu canal Safe Source, que é meu canal de segurança da informação. Eu fiz um vídeo de 2 horas, falando sobre cada tema daquele ali, explicando por que não é fraude. Mas, de novo, o pessoal tem o direito de questionar. É importante que as pessoas tenham o direito de questionar, porque eleição não é um mecanismo para parir candidato ganhador. Eleição é um mecanismo de pacificação social. Enfim, depois censuraram um documentário sobre o atentado ao Bolsonaro. Indiciou o deputado Marcel Van Hatten por uma denúncia de abuso de poder no Tribunal da Câmara. Cara, um deputado que, em tese, tem o direito à imunidade parlamentar, foi na tribuna da Câmara e falou sobre o caso lá do Fábio Shor. Não foi censurado, que não pode indiciado, proibido falar e não sei o que lá. Enfim, é realmente impressionante o que ele coloca aqui. Porque repara, que momento algum aqui ele falou de bolsonaristas
de Alan dos Santos, de Oswaldo Eustáquio, de Terça Livre, que também são casos de censura óbvios, né? Mas na cabeça desse pessoal do STF, não, porque esse cara aí, o pessoal tá fazendo golpe, não sei o que lá. Mas pô, que porra de golpe que o Marco Sintra tava fazendo? Que o Marco Sintra é o cara mais centrão do mundo, é o cara PSDB da vida, pô. Não, aonde que esse cara tá fazendo golpe? O Monark, cara, disseram que o Monark tava fazendo golpe. Que história é essa? O Alexandre de Moraes tem que ser muito burro, cara, para achar que calar as pessoas que estão criticando a urna eletrônica vai ajudar a urna eletrônica. Não, essa é decisão porca, é decisão burra, porque mostra justamente que você está com medo de que questione, né? É a única conclusão que se tira disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.